Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como voltamos de um recesso que teria sido nossas férias, eu decidi fazer uma aula um pouco diferente. Nós vamos revisar 3 conteúdos que nós já vimos, mas que são extremamente importantes para a prova do Enem: funções da linguagem, tipos textuais e gêneros textuais. Lembrando que ao final dessa aula, no grupo mesmo do WhatsApp, eu vou deixar uma nova lista de exercícios desses 3 conteúdos no modelo Enem, para que você possa estar fazendo e se ambientando à prova. Como eu já tinha dito antes e já orientei vocês, é essencial que você corrija sempre seus erros, tire todas as suas dúvidas e se autoavalie para saber aquilo que você precisa realmente melhorar. Vale? E aí, você se lembra quais são as funções da linguagem e por que em geral elas existem? Antes de recordá-las, nós vamos ter que listar os elementos da comunicação, que nada mais são do que partes, por exemplo, de uma conversa oral, partes de uma leitura de um texto e elementos que constituem uma aula, por exemplo, como essa que eu estou dando a vocês. No caso de uma simples conversa, por exemplo, sempre vamos ter o falante, que chamamos de emissor, que vai emitir um discurso, o qual chamamos de mensagem, a um ouvinte, o qual chamamos de receptor. Além disso, temos que lembrar que há um meio de veiculação para aquela mensagem, o qual chamamos de canal, e que nesse caso é a própria oralidade, a própria voz. Temos também o referente, que nada mais é do que um contexto, uma situação para aquela mensagem. E além disso, por fim, temos o código daquela mensagem. Como que aquela mensagem ela é desenhada ao receptor? Como que ela é apresentada? É por meio da própria língua? É por meio de um desenho? É por meio de um gesto? Portanto, temos apenas 6 elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, referente, canal e código. Mas por que estou falando desses elementos? Acontece que só se entende funções da linguagem se sabe quais são os elementos da comunicação. Cada uma das funções da linguagem está associada a um elemento da comunicação. Olha só. 1. Função referencial. Função a qual o nome já diz, trata do referente, do contexto. Portanto, textos com prevalência de função referencial são textos que transmitem informações de forma direta, de forma objetiva, porque o foco maior é a própria contextualização. Não há um enfoque em transmitir opiniões, em transmitir pontos de vista, mas sim simplesmente informações, expô-las. Os principais exemplos são jornais, textos científicos como um todo, seja revista científica, artigo científico. Todos esses textos são textos com prevalência de função referencial. Portanto, já deu para entender que cada uma das funções da linguagem tem algum elemento da comunicação como ênfase, como foco. 2. Função emotiva. Como o nome já lembra, tratamos de emoções, que na verdade são pareceres individuais do emissor. A ênfase aqui é no emissor. Os textos cuja função emotiva prevalece, cuja função emotiva é ressaltada, são textos com alta carga de opiniões, de pontos de vistas e de visões intimistas. Os principais exemplos são blogs, diários de bordo, relatos pessoais e muitos outros. Há um exemplo muito pertinente que é a carta de Pero Vaz de Caminha, porque ela já caiu várias vezes na prova do Enem e ela pode ainda cair novamente. É uma carta do descobrimento do Brasil, do achamento do Brasil, no qual Pero, em muitos momentos, ele se escandaliza pelo fato dos índios andarem nus, por alguns costumes
dos índios que eles pegaram de imediato, assim, e que eles se assustaram muito. Então são opiniões, são pareceres individuais. Há uma carga subjetiva no texto, e é essa carga que é responsável pela função emotiva. 3. Função conativa ou apelativa. Apelar, geralmente, lembra você o quê? Porque é um verbo que denota você explorar a boa-fé, o sentimento de alguém de forma negativa mesmo, de forma pejorativa, né? Acontece que é bom pensar nesse verbo dessa maneira, porque o foco dessa função é o receptor. E a ênfase está em convencer o receptor, em consentir, gerar o consentimento do receptor a respeito de algo, seja comprar um produto, seja mudar o comportamento do receptor. As publicidades, em geral, são os principais exemplos dessa função, seja publicidade comercial, no caso da compra de um produto, seja publicidade governamental, querendo trazer uma informação, uma consciência para a população, mas objetivando que a população mude algum comportamento, adote algum novo comportamento. Temos que recordar que algo não unânime, mas muito recorrente, é o modo imperativo nessa função. Além disso, temos inúmeras estratégias que as pessoas que fazem as publicidades possuem para convencer o leitor da forma mais efetiva. E é isso que o Enem adora cobrar. Ele adora cobrar cada uma das estratégias, seja textos não verbais, seja ironia, seja várias outras estratégias para conseguir convencer o leitor de que ele precisa de comprar aquele produto, de que ele precisa adotar outro comportamento. 4. Função metalinguística. Nessa função, o código é a ênfase, o foco é no código. Por quê? Porque o texto metalinguístico, ele volta para si mesmo, ele volta para o próprio código. O que acontece? Um exemplo muito bom para entender isso é eu tirar uma foto de alguém estar tirando uma foto. Eu produzi um filme sobre produção cinematográfica. Ou eu pintar alguém pintando. Isso é metalinguagem, isso é função metalinguística. O principal exemplo, que é inquestionável e já caiu em muitas provas, é o dicionário, porque ele é feito com a língua portuguesa e ele explica a língua portuguesa. 5. Função fática. Nessa função, a ênfase está no canal, no meio de veiculação da mensagem. Mas como que essa ênfase ocorre? Essa ênfase, esse foco no canal, ocorre por meio de um teste do canal de comunicação. Avalia-se a atenção e o entendimento do receptor em relação à mensagem. Expressões como "ei, psiu", "olha só", "está me entendendo?", "né", tipo assim, são expressões que tentam cativar a atenção do autor, do receptor. E é nessa tentativa que você vai ter uma ênfase no canal. Vai estar testando o canal para ver se ele está funcionando e a mensagem está sendo direcionada da melhor forma possível. 6 e última função, função poética. O foco está na estética da mensagem, ou seja, na modalização da mensagem, na aquisição de estilo para a mensagem. A poesia é o principal exemplo, porque muitas vezes temos uma formatação diferente do texto. Ele está em versos, em estrofes, ele está muitas vezes metrificado, está formatado de uma forma diferenciada do usual. Isso é estética de mensagem, isso é função poética. Muitos outros gêneros textuais literários vão possuir essa função poética. Há uma recorrência muito grande a figuras de linguagem.
e, como eu já disse, a formatação diferente do texto. Vale? Então, para sintetizar brevemente, quais são as funções da linguagem e seus respectivos focos? 1. Função referencial, com foco no referente. 2. Função emotiva, com foco no emissor. 3. Função apelativa, com foco no receptor. 4. Função metalinguística, com foco no código. 5. Função fática, com foco no canal. E, por último, função poética, com foco na estética da mensagem. Além de tudo isso, vocês se lembram daquelas estruturas textuais fixas, daqueles tipos textuais? São eles narrativo, descritivo, dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo e injuntivo, que também tem o nome de instrucional. Não sei se vocês se recordam, mas no narrativo nós vamos ter personagem, narrador, enredo, espaço e um tempo. Geralmente, todos esses elementos vão estar presentes, mas não há necessidade de que exatamente todos eles estejam presentes. Além disso, vamos ter no descritivo adjetivos, advérbios e verbos de ligação, que vão ligar a um sujeito, a um objeto, a algo, características. Esses verbos, como o próprio nome dele já diz, vão ligar adjetivos, características a alguma outra coisa. Nas duas dissertações haverá transmissão de informações. Na dissertação expositiva, o detalhe é que a exposição de informações ocorre de forma direta e objetiva, sem ponto de vista, o que não ocorre na dissertação argumentativa, porque há uma opinião a respeito das informações que estão sendo transmitidas. No injuntivo ou instrucional, nós vamos ter a prevalência do modo imperativo, que é uma forma fácil e acessível de identificar que a estrutura textual ela é injuntiva. E os gêneros textuais? Esses, não sei se recordam, são infinitos. Inclusive, são criados todos os dias. Mas por quê? Acontece que gênero textual exerce função comunicativa no nosso cotidiano. Entendendo que são inúmeras as situações no nosso cotidiano, percebe-se que os gêneros também são inúmeros. Já vou dar uma dica. Enem adora gêneros textuais, sobretudo gêneros digitais, que foram aqueles que surgiram e estão surgindo com o ambiente virtual, com a internet, publicidade, seja publicidade comercial, seja publicidade governamental, e tirinha, seja cartoon, seja charge, seja história em quadrinhos. Importante ressaltar, pessoal, que há uma diferença entre as funções da linguagem e as funções que eu estou me referindo agora, as funções do cotidiano. Enquanto nas funções da linguagem são apenas 6, são classificações da língua portuguesa, da comunicação de forma generalizada, nós temos funções mais específicas, funções do próprio cotidiano mesmo, de ocasiões, de circunstâncias do nosso dia a dia, o que vai ser associado a gênero textual. Entendido? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Quero muito que vocês tenham tido grande proveito dela. E a orientação é que vocês façam os exercícios que eu vou enviá-los pelo grupo do Paralelos e que vocês façam daquela forma que eu havia indicado para vocês. Lendo primeiro o enunciado, depois lendo a fonte do texto, fazendo logo em seguida uma leitura atenta e ativa do texto e, por fim, retomando o enunciado e lendo as alternativas. Vale?